Olá, galera! Essa semana eu estou trazendo para vocês a retrospectiva de 2017 com os 5 artigos mais lidos do portal da PubMed. O quinto lugar do ano foi a nova diretriz de consumo de gordura da American Heart Association. As novas recomendações dietéticas da American Heart quanto ao consumo de lipídios e carboidratos têm algumas das principais recomendações do ano. E são elas: a primeira, dietas com baixo teor de gordura não previnem doenças arteriais e, portanto, não são recomendados. Ao invés de a gente pensar em uma dieta com baixo teor de gordura, na verdade o que a gente tem que pensar é em como substituir as gorduras saturadas pelas gorduras poliinsaturadas, que são mais benéficas para a saúde, ou então pelas monoinsaturadas, como o azeite. E essa técnica de substituição, comprovadamente, reduz o nível de LDL e de triglicerídeos, com um efeito que pode ser semelhante até ao efeito de medicamentos como a estatina. O terceiro ponto seria que quanto mais insaturadas as gorduras, melhor para o organismo. Então, preferir sempre as poliinsaturadas do que as monoinsaturadas. Isso comprovadamente reduz eventos cardiovasculares. E a quinta e última recomendação seria de uma mudança de gordura saturada para insaturada, acompanhada não só por essa mudança, mas também por uma mudança dietética de uma maneira geral, um padrão de alimentação mais saudável. Tá? Então, a dieta do Mediterrâneo ou a dieta DASH, que são dietas que comprovadamente têm impacto cardiovascular e melhoram o desfecho, são recomendadas. O nosso quarto lugar do ano foi o artigo sobre o uso de inibidores de bomba de prótons no aumento do risco de infecção por Clostridium difficile. Trata-se de uma meta-análise de 16 estudos que foi publicado na JAMA em abril desse ano e que mostrou de fato uma relação entre o uso dos IBP, inibidores de bomba de prótons, com um aumento na recorrência de infecções por Clostridium difficile, ou seja, pacientes que tiveram uma primeira infecção recorreram em 90 dias com uma nova infecção, uma reincidência da infecção, e isso foi favorável no grupo que fazia uso dos IBPs. Entre os 7.703 pacientes da análise, todos que já com histórico de infecção por Clostridium difficile, 19,8% desenvolveram recorrência, sendo que no subgrupo em uso de IBP, essa recorrência foi de 22,1%, em comparação com 17,3% nos pacientes que não fizeram uso. E essa diferença, de fato, foi estatisticamente significativa, com uma razão de chance de 1,38. Então, foi algo realmente considerável. O terceiro artigo mais lido do ano foi o artigo sobre o uso de Zolpidem no tratamento de distúrbios neurológicos. A gente sabe que o Zolpidem é amplamente utilizado no tratamento da insônia, por ser um medicamento que atua seletivamente no receptor GABA, fazendo uma depressão do sistema nervoso central. Devido a esse mecanismo de ação, postula-se também que o Zolpidem teria uma atuação em outros distúrbios neurológicos. Então, a revisão sistemática feita pela JAMA, e publicada lá no nosso portal em setembro desse ano, investigou justamente quais seriam esses distúrbios e se de fato o Zolpidem teria uma aplicabilidade nesses contextos. Foram 67 artigos selecionados, 31 quanto ao tratamento de distúrbios do movimento, 22 quanto ao tratamento de transtornos da consciência e 14 outros distúrbios neurológicos, como acidente vascular encefálico, lesão traumática de crânio, encefalopatia ou demência. No geral, o uso do Zolpidem em outros distúrbios neurológicos que não insônia mostrou de fato um benefício. Houve uma melhora no controle da doença de Parkinson, utilizando a escala de avaliação UPDRS, uma melhora do benefício na distonia de Burke-Van Marsden e uma melhora na escala de coma de JFK. Então, de fato, pode haver mais aplicabilidade clínica do medicamento e isso deve ser melhor estudado antes que haja realmente uma recomendação em cima disso. O segundo artigo mais lido do ano trata-se das principais mudanças na nova diretriz europeia de tratamento do infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Artigo este que foi escrito pelo nosso colunista, referência médica e grande contribuidor da PubMed, Dr. Ronaldo Gismondi. Bom, uma das principais novidades nessa nova diretriz publicada pela ESC, é a mudança na indicação do oxigênio suplementar. Antes era indicado para todos os casos e agora reserva-se o uso do oxigênio apenas para pacientes com hipoxemia abaixo de 90% de saturação de O2. Mesmo na ausência de supra de ST, uma nova recomendação indica que os pacientes que têm uma instabilidade hemodinâmica neste contexto, seja ela uma congestão pulmonar ou mesmo uma arritmia ventricular maligna, devem ser submetidos à angioplastia de urgência, ou seja, aquela angioplastia em até 2 horas.
É uma estratégia nova e que visa contemplar os casos como um infarto de parede posterior ou a obstrução de artéria circunflexa, que muitas vezes são casos graves que evoluem com instabilidade hemodinâmica, mas que não tem como sinal eletrocardiográfico supra de ST. Fica um supra mascarado e muitas vezes você toma uma conduta mais conservadora, quando na verdade deveria ter uma intervenção precoce nesses casos. Por fim, algumas recomendações de antiagregação plaquetária mudaram. Pacientes que receberam fibrinólise, a preferência vai ser a associação de AS com clopidogrel. Novos antiagregantes como o ticagrelol e o prasugrel só devem ser inseridos no tratamento após 48 horas. Pacientes que a serem submetidos à angioplastia deve-se dar preferência aos novos inibidores, como o ticagrelol e prasugrel. O cangrelor, que é um novo inibidor também, é uma opção nesses casos, mas tem menos estudos ainda, então o suporte a essa conduta ou não deve ser individualizado. Os inibidores da glicoproteína 2B3A perderam muito espaço no tratamento, ficam reservados apenas como uma medida de exceção na angioplastia, aquela angioplastia que evoluiu de uma maneira mais complicada. Em pacientes de alto risco, o ticagrelor pode ser mantido por até 36 meses após o infarto agudo do miocárdio. Isso já está muito bem estabelecido pela literatura e é seguro. E, finalmente, o artigo mais lido do ano foi as novas recomendações na prevenção da morte súbita do lactente. Um artigo que, com certeza, tirou o sono de muita gente, principalmente de muitos pais. A Academia Americana de Pediatria publicou essas recomendações em maio desse ano, que foram baseadas em estudos epidemiológicos americanos sobre prevenção de morte súbita do lactente. Uma condição muito importante que causou 3.500 mortes só no ano passado nos Estados Unidos. Então, quais são essas recomendações? Primeiro, adotar a posição supina. Os bebês com menos de 1 ano eles têm que dormir em posição supina, com a barriga para cima. A elevação da cabeceira, que era uma prática muito comum também, não é recomendada. Segundo ponto seria utilizar uma superfície firme para a criança dormir. Então, um colchão firme, com um lençol justo, sem almofadas ou travesseiros, que podem eventualmente causar um sufocamento. O terceiro ponto seria em relação ao aleitamento materno. Embora o mecanismo não esteja muito bem estabelecido, o aleitamento materno mostrou-se em estudos clínicos um fator protetor para a morte súbita. Então, isso só reforça o que já é preconizado até pelo Ministério da Saúde, que o aleitamento materno deve ser exclusivo até os 6 meses de idade. Cama compartilhada com os pais não é uma recomendação. É recomendado, sim, que o bebê fique no mesmo cômodo do que os pais, mas não dividindo o mesmo espaço. E a última recomendação seria quanto ao uso de chupeta na hora de dormir. O mecanismo também ainda é incerto, mas um estudo mostrou de maneira bem forte a associação do uso de chupeta como um fator protetor para a prevenção de morte súbita do lactente. Bom, gente, gostaria de agradecer a todos pela atenção, pelo apoio que vocês têm dado ao portal da PebMed, por quem está acompanhando diariamente as postagens lá no portal da PebMed. Vocês podem ter certeza que em 2018 terão muitos artigos como estes que foram muito lidos e que com certeza deixaram você muito melhor informado. Os links para os artigos que foram discutidos aqui você encontra na descrição do vídeo e até a próxima semana. Valeu, gente!